Já se passou um século desde a Revolução Russa e a formação do primeiro Estado comunista do mundo. Como isso aconteceu? Como foi possível que a poderosa dinastia Romanov, que durou 300 anos, cair nas mãos de um grupo desorganizado de revolucionários, que trouxe consigo Joseph Stalin e um brutal reinado de terror? Lenin entendeu que não eram os números que importavam. Não era o seu apoio popular que importava. Você simplesmente paralisava o país ocupando os pontos-chave. E então você assume o controle. As revoluções não acontecem com os despossuídos e os famintos. Elas acontecem com a classe média e isso sempre foi verdade. No centro da Revolução Russa há uma batalha muito pessoal entre a família Ulyanov de Lenin e a família real, que estava determinada a manter o governo autocrático. O Czar Knight costumava dizer que a Rússia gosta de sentir o chicote. Sempre houve a sensação de que os czares tinham o direito divino de reis, que eles tinham a obrigação, dada por Deus, de governar a si mesmos e de serem autocratas. Portanto, não havia espaço para a democracia. O desastre que aconteceu com a Rússia se deveu substancialmente aos erros cometidos por Nicolau II. Ele é totalmente inútil. Ele era um homem que não deveria ter sido czar. Ele não era adequado para a tarefa onerosa de monarca. Os erros cometidos pelo czar deixariam um império de joelhos. Mas ninguém poderia prever que Vladimir Lenin seria o homem que assumiria o controle em meio ao caos. Lenin entendeu que o poder está centrado em certos nós, que se assume o controle de um entroncamento ferroviário. Você assume o controle de uma central telefônica e já tem uma cidade. Lenin fazia parte de uma tradição de liderança russa e era uma parte muito forte dela. Isso teve um efeito profundo na Rússia, que ainda estamos sentindo agora. O ano de 1917, de certa forma, reformula o mapa ideológico da Europa. À medida que o século avança, o mapa ideológico do mundo. – 13 de março de 1881, São Petersburgo. O czar Alexandre II está a caminho da lista de chamada militar de seus exércitos. Ele está viajando em um carro à prova de balas que lhe foi presenteado por Napoleão III. Isso se mostrou necessário, pois o czar enfrentou inúmeras tentativas de assassinato durante seu reinado. Muitas pessoas queriam se livrar do czar e de seu governo. Mas o fato de que, em meados do século XIX, havia duas invenções, o revólver e a dinamite altamente explosiva, ambas amplamente difundidas na Rússia, permitiram que pessoas amadoras se reunissem e organizassem um assassinato. Essa é uma campanha terrorista contínua. Houve vários atentados contra a vida do czar, tentativas de explodir sua carruagem. Um terrorista, durante meses trabalhando como carpinteiro no Palácio de Inverno, conseguiu colocar um corpo de explosivos que quase matou Alexandre II. 11 pessoas foram mortas e cerca de 56 ficaram feridas. Foi um daqueles momentos em que ele estava na sala errada, no momento certo, por assim dizer, e a explosão por pouco não o atingiu. Dessa vez, o czar não teria a mesma sorte. As pernas de Alexander foram despedaçadas e seu estômago foi cortado por estilhaços. Seu corpo moribundo é levado para o Palácio de Inverno, onde sua família, os Romanovs, que governou a Rússia por quase 3 séculos, fica horrorizada ao colocar os olhos sobre ele. Ele durou apenas 90 minutos. E o próprio Homem-Bomba também durou 90 minutos. Suas pernas também foram arrancadas. O assassinato de Alexandre II é o 11 de setembro da Rússia. Li reportagens de jornais publicadas nos dias seguintes ao assassinato e elas são surpreendentemente gráficas. Sobre os danos físicos infligidos ao corpo de Alexandre, eles começaram a falar sobre as pernas despedaçadas, os tendões pendurados e outros. O que eles estavam descrevendo era essa ferida que foi infligida ao corpo do Estado. Portanto, os 2 corpos do rei estavam lá. O grupo responsável por esse ataque é o Narodnaya Volia, que significa a vontade do povo.
Os conspiradores seriam enforcados por seus crimes, mas o movimento continuaria. E logo atrairia a atenção de Alexander Ulyanov, filho mais velho da família Ulyanov e irmão mais velho de Lenin, o homem que acabaria eliminando completamente os Romanovs. Em 1881, as previsões do The People's Will não se concretizaram. Não houve nenhuma grande revolução após a morte do czar Alexandre II. Ele foi sucedido por seu filho Alexandre III, que, ao ver seu pai moribundo, jurou que nunca deixaria que o mesmo destino o atingisse. Apesar da enorme agitação, o governo autocrático russo continuaria. Alexandre III considerava Alexandre II muito tolerante. Ele libertou os servos. Por isso, Alexandre III decidiu ser duro com a Rússia. De qualquer forma, ele era um personagem muito enérgico, que costumava dobrar garfos e nós à mesa, e conseguia passar por portas sem abri-las. Era um homem enorme e, infelizmente, prejudicou seu filho ao chamá-lo de menina quando o czar era criança. Não sei se o czar Nicolau saiu dessa repressão de seu pai e desse tipo de depreciação. Alexandre III teve uma imprensa muito ruim. As pessoas diziam que era estagnação, reação, e tudo isso era verdade. Por outro lado, Alexandre III tinha alguns aspectos positivos. Ele nunca declarou guerra a ninguém. Ao contrário de Alexandre II, que era extremamente agressivo. Ele entrou em guerra com o Império Turco e com os chineses. Ele também ouvia seus ministros. Ele pode ter sido um reacionário, mas nomeou alguns ministros muito competentes. Durante seu reinado, as ferrovias e os correios russos se tornaram um dos melhores serviços da Europa. Ele era um homem chato e gostava de garrafas, mas havia coisas a serem ditas sobre ele. Parece contraintuitivo, mas a Rússia era uma sociedade muito dinâmica em vários aspectos nesse período. Desde sua derrota na Guerra da Crimeia, na década de 1850, a Rússia entendeu que precisava se industrializar se quiser continuar competitiva no cenário internacional. A derrota na Crimeia nas mãos dos franceses e britânicos evidenciou o fato de que a Rússia era um estado subdesenvolvido. Seus exércitos de camponeses não eram páreo para as potências ocidentais. Portanto, se a Rússia quisesse permanecer no jogo, precisaria se industrializar. A Rússia estava se modernizando em um ritmo extraordinário, mas seu sistema político continuava profundamente autocrático, ao contrário de quase todas as outras nações europeias da época. Devido às condições da Rússia na época, as famílias normais de classe média não tinham permissão para qualquer forma de expressão política. Esse era o principal problema de qualquer família normal de classe média. O filho podia entrar em um caso político revolucionário e radical. Houve uma onda de repressão contra os radicais russos, oposicionistas e assim por diante. Algumas dessas pessoas eram perigosas. Algumas delas haviam planejado matar o czar, membros da família imperial, governadores regionais e assim por diante. Havia um paradoxo geral de que uma ditadura, desde que seja rígida e severa, é segura. No momento em que começa a se liberalizar, ela cede 1 centímetro e o povo leva 1 metro. Quando as pessoas detectam uma fraqueza ou uma divisão, a coisa toda começa a desmoronar. Uma dessas pessoas que se envolveu nesse mundo radical foi Alexander Ulyanov, conhecido por sua família como Sasha. Ele era o filho mais velho de Ulyanov e o irmão mais velho de Vladimir Lenin. A família Ulyanov não era uma família típica. Havia um grupo muito pequeno de funcionários públicos na Rússia. O pai era um inspetor escolar. E havia alcançado a posição no serviço público que lhe dava o título de nobre. Essa era uma porcentagem muito pequena de pessoas na Rússia. Mas eles não eram tão ricos. O irmão mais velho de Lenin, assim como o próprio Lenin, era brilhante e um intelectual. Ele era coberto de medalhas de ouro da escola e da universidade. Ele se juntou a um grupo de estudantes e eles decidiram fazer uma bomba e tentaram matar Alexandre III. O plano era assassinar o herdeiro de Alexandre II, Alexandre III. Quando Alexandre III participasse de uma cerimônia para comemorar o assassinato de seu pai, e Alexander Ulyanov é o tipo de mestre na fabricação de bombas. A vontade do povo era mais uma associação mística do que ideológica. Sua ideia era, se derrubarmos o topo, eles ficarão tão aterrorizados que o sistema se desintegrará. E haverá um levante camponês do qual surgirá uma nova ordem. Mas eles haviam começado a ler Marx.
O problema de ler Marx é que, como Marx previu, o último lugar em que haveria uma revolução seria a Rússia. Ainda era aquela ideia romântica de mate o czar e tudo se reformará naturalmente. Vale a pena lembrar de uma bomba com pedaços de metal que foram mergulhados em estricnina para causar o maior número possível de mortes. No entanto, o plano foi desfeito pela Ucrânia. Eles sabiam do atentado contra a vida do czar. E os terroristas foram presos e reunidos em questão de dias. Eles foram condenados à morte. Alexandre III disse com muita generosidade: aqueles que se arrependerem, eu os perdoarei. Aqueles que não se arrependerem, eu os enforcarei. Sasha disse: isso seria ir contra meus princípios, para pedir um indulto. Sua mãe lhe implorou que o fizesse. O enforcamento de Sasha é frequentemente visto como o que motivou Lenin. Muitas vezes, essas coisas são pessoais e não políticas. Quando seu irmão foi preso, sua mãe correu para a cidade. Vladimir, o futuro Lenin, tentou organizar o transporte para levá-la à estação de trem mais próxima e percorreu a cidade burguesa de Simbirsk para tentar conseguir alguém que fosse com sua mãe. Todos se recusaram. E isso mudou toda a sua perspectiva sobre os burgueses, os liberais e a outra classe média. Isso aconteceu da noite para o dia, e a partir de então, ele passou a maltratar os liberais e a forma como a família foi desprezada. Porque isso o mudou tanto quanto qualquer outra política. Sasha Ulyanov foi enforcado em 20 de maio de 1887. Lenin entrou nos movimentos revolucionários clandestinos, seguindo o caminho traçado por seu irmão. Assim como Sasha, Lenin seria rastreado pela polícia secreta do Império Russo, a Okhrana. Todo o país tinha uma organização de espionagem, mas a Rússia foi o primeiro país a ter uma organização maciça inteira, para suprimir a discórdia onde quer que a encontrassem. Eles tinham uma vasta operação para abrir a correspondência das pessoas. A polícia secreta russa tinha seus agentes em toda parte. Ela não tinha apenas departamentos em São Petersburgo, Moscou e na maioria das principais cidades. Tinha também um departamento francês, para ficar de olho nos exilados. A Ucrânia sempre ficava de olho neles, seguindo-os pela Europa. Era preciso estar sempre um passo à frente. Assim, ele passou 16 anos efetivamente indo de um esconderijo para outro, sempre um passo à frente da polícia secreta. Uma das maiores influências sobre Lenin, antes de ler Marx, foi um romance de um sujeito chamado Nikolai Chernyshevsky, chamado O que Deve Ser Feito. É um romance bem ruim, mas o herói é um revolucionário altruísta e dedicado que se entrega à causa. Ele caminha 32 quilômetros por dia, faz 150 flexões e se abstém de álcool. Ele se baseou nesse personagem de forma bastante deliberada. Lenin sempre disse que esse livro, que ele leu 5 vezes em um verão, o influenciou mais do que qualquer outro livro de Marx. Lenin foi forçado a cobrir seus rastros enquanto viajava pelo país, tentando ao máximo evitar a atenção das autoridades. Ao mesmo tempo, Nicolau, o herdeiro do trono, também estava viajando pelo Império Russo e além. Foi uma viagem de grande alarde, mas teve um fim chocante no Japão. Seu pai tentou lhe dar alguma responsabilidade. Decidiu que não faria mal colocá-lo no comando da ferrovia transiberiana. Ele atravessou a Sibéria, foi até Vladivostok e depois foi enviado em uma missão ao Japão, que terminou de forma desastrosa, pois Nicholas foi subitamente atacado por um policial japonês, Tsurusanzo, que sacou seu sabre e o cortou na cabeça. Isso causou uma quantidade considerável de danos. Sinceramente, pelo que pude ver, foi um fato isolado. Não achei que fosse um movimento entre os japoneses contra o czar que horrorizava os próprios japoneses. O Japão só estava aberto aos europeus há cerca de 35 anos e havia uma suspeita xenofóbica geral. Esse policial japonês se considerava um samurai defendendo a honra japonesa. Nicholas reagiu muito bem. Ele ficou ali fumando. Ele até se recusou a se sentar para ser enfaixado, mas uma grande parte de seu crânio havia sido cortada. Depois disso, ele passou a sofrer de dores de cabeça. Isso pode muito bem tê-lo prejudicado contra os japoneses, porque depois disso, em sua correspondência, ele se refere aos japoneses como macacos. Ele se convenceu de que eles eram inferiores aos russos e, portanto, poderiam ser facilmente conquistados em qualquer guerra futura. O incidente de Otsu pode ter sido um quase acidente para a família Romanov, mas foi um presságio do que estava por vir.
Apenas alguns anos depois, o czar Alexandre III adoeceria repentinamente. Ele faleceu com apenas 49 anos de idade, deixando para trás seu filho Nicolas, totalmente despreparado para herdar o trono. Alexandre morreu de forma inesperada de doença renal, quando ainda estava na casa dos 40 anos. Nicolas esperava ter mais 20 anos para se preparar para a pesada responsabilidade de governar esse enorme império. O problema era a sucessão. Esse é o problema da monarquia hereditária. O monarca precisa morrer no momento certo. Quando Alexandre III morreu e tinha apenas 49 anos, seu ministro disse que era uma pena que ele não tivesse morrido muito antes, pois assim teríamos um czar menino que não poderia tomar nenhuma decisão por pelo menos 10 anos ou muito mais tarde, para que Nicolau pudesse ter crescido um pouco. Nicolas sempre foi um tanto infantil. Ele ficou apavorado quando seu pai morreu, com a perspectiva de ter que assumir tanta responsabilidade, para as quais ele havia recebido muito pouco treinamento. Apenas uma semana após o enterro de seu pai, Nicolas se casou com Alix de Hesse, uma princesa alemã que se tornaria a czarina Alexandra. Seu passado seria um desafio para a família Romanov durante a Primeira Guerra Mundial. Os enormes problemas de Nicolau como monarca começaram muito antes disso. Na verdade, desde o dia de sua coroação, ele teve um péssimo começo. Na sua coroação em Moscou, em 1896, havia um grande parque chamado Kodinka, no oeste de Moscou. E o governo havia providenciado a distribuição de canecas da coroação e sacolinhas com guloseimas. As cercas e os portões estavam todos errados e, por isso, quando as multidões se aglomeraram para receber seus produtos, houve um terrível esmagamento. Cerca de 1.500 pessoas morreram, o que foi uma tragédia terrível. Naquela noite houve uma festa na embaixada francesa. E ele não queria ir, mas foi persuadido a participar do evento. Isso ficou marcado para sempre contra ele como uma profunda insensibilidade. Ele teve que contar com seus ministros para aconselhá-lo, mas fundamentalmente, desde o primeiro dia, a tarefa de ser czar foi amplamente acordada e ditada por sua esposa. Ela estava muito arraigada ao conceito de autocracia e de seus direitos divinos. Nicolas estava lutando em seu novo papel como czar, mas o homem que acabaria substituindo-o como governante da Rússia estava em uma situação muito pior. Lenin havia sido capturado pelas autoridades e foi acusado de sedição. Em 1897, ele foi enviado para o exílio na Sibéria por 3 anos, que muitas vezes pode ser uma experiência muito menos desafiadora do que pode parecer à primeira vista. Ele também não é muito agradável. Ele tinha sua esposa e sogra com ele. Ele tinha uma mesada com a qual podia manter uma vaca e uma empregada. E uma empregada doméstica. Ele tinha uma empregada de 12 anos a quem pagava 1 rublo por mês. E a mantinha em uma gaiola embaixo da escada. Lá se foi o bolchevique. Igualitarismo. Ele escreve para casa dizendo que está patinando no gelo e atirando e mantém esse nível fenomenal de correspondência. Com uma rede conspiratória que agora se estende por todo o Império Russo e além da Europa. Uma vez lá, você era alojado muito bem. Na Rússia, as pessoas nunca acharam que os prisioneiros deveriam ser evitados se fossem acusados de assassinato. As pessoas costumavam ir às prisões, pelo menos como as pessoas vão ao zoológico para alimentar os animais. Não era uma vida ruim. O exílio de Lenin terminou em 1900. Ele logo começaria suas viagens pela Europa Ocidental, onde se encontraria com outros marxistas e dissidentes, que planejavam a queda da monarquia russa. Por enquanto, Lenin e esses agitadores pareciam insignificantes. Havia preocupações muito mais urgentes. O Império Russo estava cercado de 2 lados por potências militares em ascensão. A oeste estava o Kaiser Wilhelm, sob cujo governo a Alemanha havia sido unificada em 1871. A leste estava o Imperador Meiji, cuja restauração do Japão em 1868 havia forjado outro estado de rápida industrialização. A primeira batalha seria contra o Japão em 1904. Poucos observadores do mundo esperavam que um exército asiático desafiasse uma potência europeia naquela época.
O surpreendente sucesso do Japão no conflito alimentou a agitação social em toda a Rússia, que ficou conhecida como a Revolução de 1905. A guerra russo-japonesa foi muito ruim para o moral, porque os russos foram derrotados e sua frota foi destruída. Isso não ajudou o Tsarin em sua tentativa de se tornar popular. Uma guerra perdida era uma mistura de soldados e marinheiros amargurados, cujas vidas foram simplesmente jogadas fora em uma guerra sem esperança contra os japoneses. Foi uma derrota terrível e vergonhosa. Quando voltamos para casa, descobrimos que as fábricas não estavam pagando adequadamente e assim por diante. Houve escassez e desordem geral e foi uma oportunidade para os soldados insatisfeitos se organizarem. A resposta à agitação civil e às exigências de reforma seria brutal. As tropas imperiais abriram fogo contra os manifestantes. Os eventos do Domingo Sangrento, como ficou conhecido, prejudicariam a reputação de Tsar Nicolas para sempre. O massacre do Domingo Sangrento foi, em alguns aspectos, típico do reinado de Nicolau II, que ou ele tinha que ter muito mais bom senso ou precisava de um bom especialista em marketing. E ele não tinha nenhum dos dois. Os partidos revolucionários foram todos pegos de surpresa em 1905. Ninguém previu o Domingo Sangrento. Está claro que a guerra está sendo desastrosa com o Japão. Não havia uma sensação real de que a Rússia havia chegado a um ponto de inflexão. Foi um protesto espontâneo que acabou em um banho de sangue porque as autoridades czaristas atacaram os manifestantes. Ele não estava lá quando as tropas abriram fogo. Ele simplesmente reagiu muito mal. Ele sentiu que estava ficando menos popular quando ficou conhecido como Nicolau, o Sangrento. Ele passava a maior parte do tempo no Palácio de Alexandra, em Tsarskoye Selo, que fica a cerca de 24 quilômetros de São Petersburgo. Ele percebeu que poderia haver uma ameaça de assassinato. 1905 havia sido um ano terrível para os Romanovs, mas os protestos acabaram diminuindo. E o que é fundamental, as forças armadas russas permaneceram leais ao trono. Um tratado de paz foi declarado com o Japão, com um acordo intermediado pelo presidente do ZEUA, Teddy Roosevelt. Lenin e seus cúmplices em toda a Europa, assim como todos os outros, foram pegos completamente desprevenidos pelos eventos de 1905. Do nada. Parecia que a revolução que eles buscavam estava ocorrendo espontaneamente. No final, o czar permaneceu no poder e, embora um parlamento chamado Duma tenha sido criado em resposta, ele apresentou falhas desde o início. Ele foi falho desde o início. Nicolau tinha a capacidade de vetar toda e qualquer legislação. Havia raiva e ressentimento. E eles também estavam propondo uma guerra contra o Japão. Isso foi um grande e profundo choque para o sistema. Isso mudou substancialmente a visão da classe média sobre o sistema político que eles tinham e a autocracia. Isso era tão inútil que poderíamos até perder uma guerra contra o Japão. Isso teve um impacto profundo. Lenin diz: minha geração não viverá para ver a revolução. Que existe a sensação de que era um negócio único e nós o estragamos. Não estávamos suficientemente organizados. Não conseguimos dar direção e propósito ao que foi uma espécie de revolta popular espontânea. Lenin, mesmo até 1917, estava bastante desesperado com a revolução, como sua visão de revolução jamais aconteceria em sua vida. 1905 foi uma espécie de ensaio para o que poderia acontecer mais tarde, mas não foi planejado como uma revolução. Por enquanto, o czar parecia seguro. A guerra havia chegado ao fim e o fervor revolucionário havia diminuído. No entanto, isso não duraria muito. Nos anos seguintes, tanto a família Romanov quanto a família Ulyanov seriam apresentadas a figuras que se mostrariam fundamentais no futuro da Rússia. Para Lenin foi um georgiano chamado Joseph Djugashvili, que mais tarde seria conhecido como Stalin. Embora, na primeira aparição, Lenin não tenha ficado impressionado. Lenin era o líder da seção bolchevique. Ele já era o principal homem e Stalin não era ninguém. No início, Lenin mal notou Stalin, mas depois, em Viena, percebeu que Stalin era um ajudante muito útil. Lenin tinha uma visão bastante petrificada dos não-russos. Por isso o chamou de georgiano maravilhoso. Stalin era considerado extremamente útil. Ele também era um ajudante. Ele nunca se recusava a fazer nada. Sempre ficava feliz em matar e roubar.
Nunca se recusava a nada. Era capaz de fazer coisas fisicamente, como entrar em uma briga. Lenin admirava isso em Stalin. Ele era tão duro quanto qualquer outra coisa. Tinha a qualidade de intimidar as pessoas e, acima de tudo, quase nunca falava, ao contrário de Trotsky. É por isso que Stalin e Trotsky nunca se deram bem. O segredo de Stalin era parecer muito menos conhecedor e muito menos inteligente do que ele. Ele entendia muitos idiomas. Era um extraordinário juiz de caráter. O segredo de Stalin não era encontrar as pessoas mais fortes para trabalhar com ele, porque as pessoas mais fortes poderiam querer sucedê-lo. Ele sempre escolhia o macho ômega. Ele tinha seu tipo de aliados e sabia como fazer com que as pessoas sentissem que precisavam dele. Um ano depois, quando se encontraram novamente, Lenin não se lembrava de nenhum desses outros nomes. Ele nem mesmo se lembrava de tê-lo conhecido. No entanto, ele se tornou muito útil, especialmente quando precisavam arrecadar dinheiro. Os Romanov também estavam prestes a entrar em contato com uma figura misteriosa da periferia do Império Russo, Rasputin. O único filho do czar Nicolau, Alexei, o herdeiro do trono, havia sido diagnosticado com hemofilia. O czar e a czarina procuraram alguém que pudesse ajudar seu filho doente, e Rasputin parecia ser a única figura capaz de fazer isso. Ele os conheceu inicialmente em um chá com as chamadas Irmãs Negras, que eram as princesas montenegrinas Melissa e Anastasia, que o convidaram para o chá no Palácio de Melissa. Vários meses depois, Alexei caiu e estava sangrando muito. Elas pensaram em pedir a Rasputin que tentasse curá-lo, e ele o fez. No entanto, sempre restam dúvidas sobre como ele o curou ou mesmo se o fez. Ou se ele apenas acalmou a czarina porque ela acreditava que ele era um homem de Deus. Há também um aspecto interessante. A aspirina estava começando a ser usada como analgésico e Rasputin sempre foi muito contra medicamentos. Ele recomendou que não usassem aspirina e isso pode ter ajudado. Se Alexei não fosse hemofílico, a história poderia ter sido bem diferente, pois isso gerou muito ressentimento. O convite de Rasputin para a família imperial por si só ajudou a provocar a queda da dinastia. A presença de Rasputin causaria um escândalo na Rússia. Inúmeros rumores começaram a se espalhar sobre a natureza exata de seu envolvimento com os Romanov. Primeiro, ele foi mantido em segredo. A imprensa foi proibida de mencioná-lo, o que imediatamente fez com que as pessoas pensassem que havia algo terrível acontecendo até 1912, quando as restrições à imprensa foram praticamente abolidas na Rússia. Era impossível impedir os jornais de imprimir tudo. Então, Rasputin vendia jornais. Os jornalistas o adoravam. Você podia segui-lo e obter todos os tipos de histórias de donos de restaurantes e prostitutas sobre seu comportamento. A polícia vendia suas histórias para ele. Ele se tornou uma espécie de fenômeno jornalístico. Em 1911, um velho amigo divulgou cartas que continham bilhetes muito apaixonados da czarina para Rasputin. Eu o beijo calorosamente, coisas desse tipo. A presença de Rasputin estava arruinando a reputação da família Romanov. Entretanto, em 1913, uma chance de reparar alguns dos danos parecia possível. Aquele ano marcou 300 anos de governo Romanov, e grandes celebrações do tricentenário foram planejadas, que, espera-se, elevariam o moral do público. No entanto, outra tentativa de assassinato logo desfaria tudo. O arquiduque Franz Ferdinand foi morto a tiros em Sarajevo. A Primeira Guerra Mundial estava prestes a começar. O fracasso da Rússia contra os japoneses logo pôs fim ao governo de Nicolau. Ele não sobreviveria a uma derrota contra os alemães. Considerando que os alemães já tinham os britânicos e os franceses para enfrentar, com seus enormes impérios de índios, argelinos e assim por diante, e que muito em breve os americanos entrariam na guerra, seria de se esperar que a Rússia tivesse alguma esperança. O exército russo era um exército peculiar, e os oficiais eram entusiastas. Mas os soldados não. Muitos dos soldados haviam feito parte do exército derrotado. A maioria deles não tinha nada contra os alemães. Eles não os viam como inimigos.
A corrupção na área civil foi o fato de não terem sido produzidas botas e rifles. Então, os soldados eram instruídos a entrar e pegar o primeiro rifle e par de botas do cadáver à sua frente. Houve deserções, oficiais assassinados e assim por diante. Acho que, de modo geral, foi considerado um desastre quando ele decidiu assumir o controle das tropas. E se livrar do grão-duque Nicholas, que provavelmente era um general muito bom. Ele certamente era uma figura mais imponente do que o czar. Isso deixou a czarina e Rasputin no comando. A guerra foi um desastre absoluto para a Rússia. Um autocrata tem de ser julgado com base em sua decisão, e essa foi uma decisão desastrosa. Uma decisão ainda maior foi o fato de ele ter se encarregado da estratégia militar, o que foi um erro terrível. Porque quando tudo dá errado, ele é o único que pode ser culpado. Havia um impasse na frente oriental. Os alemães já haviam ocupado grandes extensões da Rússia. Não havia vontade no exército de continuar. As deserções eram em grande escala. Não havia quase nenhuma chance de vitória russa. O inverno de 1916 não só viu a chance de derrota inevitável para o exército russo, mas também uma perda chocante e dolorosa para os Romanov. Alguns membros de sua família não toleravam mais a influência de Rasputin sobre o czar e a czarina. Havia um ressentimento crescente dentro da família Romanov. E entre os parentes que estavam horrorizados com o relacionamento íntimo de Alexandra com Rasputin, porque eles também acreditavam em todas as fofocas. Chegou a um ponto em que eles disseram: não só temos de nos livrar de Rasputin, essa influência maligna e maquiavélica. Temos que nos livrar dela e trancá-la em um convento. Ela estava causando muitos problemas. Eram os aristocratas que achavam que Rasputin estava derrubando todo o nome dos Romanov. Um dos problemas aqui era que ninguém sabia por que Rasputin estava sempre indo à corte, e era para curar o menino Alexei. Entretanto, como ninguém sabia que Alexei estava doente, ninguém podia dizer aos aristocratas por que ele ainda era recebido na corte. Rasputin foi acusado de ser um agente alemão. Estavam convencidos de que ele estava aconselhando o czar a fazer a paz, pelo menos com os alemães. Assim, foi formada uma conspiração com a conivência de muitas pessoas do governo. 2 dos assassinos deixaram memórias e descrições bastante detalhadas do assassinato. Havia algumas discrepâncias em ambas as memórias. Ele acabou em um rio, mas foi derrubado por uma grade. E acabou com muitos ferimentos no rosto e na cabeça. Ninguém sabe ao certo se foi porque ele foi espancado ou se tentaram transferir o corpo. Os conspiradores eram incompetentes. Não sabiam manejar armas e não conseguiram matá-lo com eficiência. Por fim, foram necessárias 3 balas antes que eles finalmente matassem o pobre homem. Foi uma maneira ignominiosa de se livrar de Rasputin. Na época, eles foram recebidos como heróis nacionais. Todos pensavam que haviam salvado a Rússia ao matar Rasputin. O tempo de Rasputin na corte havia chegado ao fim de forma brutal. E não demoraria muito para que os próprios Romanov também fossem mortos em circunstâncias igualmente sangrentas. Assim como em 1905, durante os desastres da Guerra Russo-Japonesa, a agitação civil estava prestes a eclodir na Rússia. A histórica cidade de São Petersburgo veria o início da Revolução de Fevereiro. Ela havia sido rebatizada de Petrogrado, literalmente Cidade de Peters, em 1914, pois se pensava que São Petersburgo tinha um nome germânico em um período de guerra. A nova designação não fez nada para conter o fervor revolucionário que foi desencadeado na cidade. Logo ele se tornou tão avassalador que o czar Nicolau II foi forçado a renunciar. Ele não conseguia aceitar a gravidade da crise. Ele tinha essa passividade e resistência à crise. Ele teve de ser forçado a abdicar, e finalmente o fez. No entanto, a czarina sempre acreditou que, se estivesse com ele, teria sido capaz de dissuadi-lo de abdicar. Ele esperava estar fazendo um grande gesto para salvar a Rússia.
Portanto, isso foi feito por um amor genuíno pelo país. Com a destituição de Nicolau do trono, criou-se um vácuo de poder na Rússia, com duas grandes facções em Petrogrado lutando pelo controle. De um lado, havia um conselho de trabalhadores e soldados conhecido como Soviete de Petrogrado, que logo contou com Leon Trotsky como membro. Do outro lado, estava o governo provisório russo, que havia sido rapidamente estabelecido por ministros que haviam servido ao czar. Eles transfeririam a família Romanov para a Sibéria para mantê-la em segurança. Mas logo nenhum lugar da Rússia estaria seguro. O governo provisório representa uma visão de uma Rússia liberal, onde haveria uma comunidade de cidadãos com direitos iguais, mas que consagrava uma ordem liberal baseada em um governo representativo. O Soviete representa um tipo muito diferente de Rússia. O governo provisório fez uma tentativa pouco convicta de continuar a guerra. Mas como não conseguiu tomar uma decisão, não conseguiu fazer a economia funcionar. Não conseguia satisfazer nem mesmo as donas de casa com pão, e assim por diante. A insatisfação era cada vez maior. Na época, Lenin estava em Zurique. Alguém entrou em seu quarto no alojamento e disse: "Você ouviu falar? Houve uma revolução." No começo, ele não acreditou. Depois acreditou. E queria voltar para a Rússia o mais rápido possível. Desde o momento em que a guerra começou, Lenin era totalmente contra a guerra. Sua linha de pensamento era: é melhor que este país perca. É melhor que o kaiserismo vença e o czarismo continue. Ele estava dizendo que seu próprio país deveria perder a guerra. Lenin estava em uma situação difícil. Para ir da Suíça para a Rússia e tirar proveito da Revolução de Fevereiro, ele teria de passar pela Alemanha, com a qual seu país estava em guerra. Um acordo complicado teria de ser negociado. Eu diria que não foi Lenin quem tomou a iniciativa, foi o alto comando alemão que tomou a iniciativa. Ele recebeu incentivos dos alemães, que lhe ofereceram dinheiro e ele sempre recusou. Agora ele estava menos escrupuloso. Ele concordou com o famoso trem selado pela Alemanha e, do ponto de vista dos alemães, parecia uma tática perfeitamente razoável. Lenin não fez o acordo. Lenin nunca sujou as mãos. Lenin nunca fez diretamente algo que pudesse ser politicamente prejudicial. O acordo para levá-lo e a seu grupo de seguidores de volta à Rússia, quando a Revolução estourou, foi negociado por intermediários. Ele teve de fazer essa viagem tortuosa pela Alemanha, atravessar a Suécia até a Finlândia e descer. Esse trem deixou Lenin na estação Finlândia, em São Petersburgo. Agora, se o governo provisório tivesse tido o bom senso de aparecer com um pequeno grupo de pessoas para encontrá-lo e prendê-lo na hora, era isso, mas eles não conseguiram fazer isso. Eles eram incrivelmente ineficientes. Lenin era um gênio. Quando chegou à estação Finlândia e fez um discurso do carro blindado, ele pediu todo o poder aos soviéticos. Esse não foi um apelo à democracia direta em vez da democracia representativa. Era um apelo a essa visão muito mais brutal e exclusiva de um futuro revolucionário no qual todos os que estavam no topo antes agora estariam na base. O sistema de poder duplo significava que tudo tinha de ser acordado entre o soviete e o governo provisório, o que levava à paralisia. Lenin era muito bom em usar isso. Ele era incrivelmente habilidoso nas artes negras e na propaganda. E usou isso de forma brilhante. Ele adorava a revolução, essa parte da revolução. Os bolcheviques quase exageraram na mão. Nos dias de julho, eles tentaram organizar um levante em Petrogrado que foi esmagado. Em meados de julho, Lenin foi acusado de traição. Foram divulgadas informações sobre o dinheiro que os bolcheviques aceitaram dos alemães. Ele foi preso e fugiu para a Finlândia. E ficou fora do país durante boa parte da guerra. Depois voltou e insistiu: não há poder neste país. Vamos assumir o controle da estação ferroviária e dos correios, e o poder será nosso. Ele está aí para ser tomado. Pegue-o na rua. Nós podemos fazer isso. A crença de Lenin na profunda fraqueza do governo provisório se provaria justificada.
A Revolução de Outubro da Rússia havia começado. E a tentativa de golpe de Estado dos bolcheviques desencadearia uma guerra civil que duraria até 1922. Sem Lenin, não haveria abolição da Revolução e não teria havido uma segunda revolução. Ele pressionou e pressionou os membros de seu partido com ele. Eles relutaram muito, muito mesmo, porque tinham medo de levar um tiro ou de que isso não funcionasse. Não houve uma faísca específica naquela semana ou naquele mês que a liderou. Foi Lenin dizendo, esta é a nossa chance. O regime de Lenin é um governo que nasceu na guerra. Portanto, é útil pensar no período, acho que de 1914 a 1921, como um período de guerra contínua. No início de 1917, o Partido Bolchevique tinha 20 mil pessoas. No fim da Guerra Civil, era cerca de 1,3 milhão. A maioria dos novos recrutas eram homens cuja experiência administrativa formativa havia sido no exército. Eles eram militarizados em sua psicologia. A verdadeira revolução na Rússia, inicialmente, ocorreu em Petrogrado e, é claro, em Moscou. A forma como ela se estabeleceu na Rússia rural foi muito anárquica e violenta. Houve cenas horríveis de camponeses invadindo propriedades, queimando as casas senhoriais, massacrando os ocupantes e matando todo o gado de propriedade dos proprietários. E matando todo o gado dos proprietários de terras. Foi muito selvagem. A resistência demorou muito, porque a maior parte do exército e da marinha estava tão desmoralizada que passou para o lado bolchevique. Eles ficavam muito felizes em andar pelo hospital atirando em ministros. Havia um sentimento assassino geral em relação ao governo que Lenin acabara de liberar. Lenin estava se tornando rapidamente o homem mais poderoso da Rússia. Ele havia concordado com o fim da guerra com a Alemanha por meio do Tratado de Brest-Litovsk. E sua nova polícia secreta iniciou uma estratégia de repressão violenta, que se tornaria conhecida como o Terror Vermelho. A família Romanov, agora deposta, estava sendo mantida em segurança pelo governo provisório. Foram feitas tentativas de mandá-los para o exílio, mas os esforços foram em vão. Logo, o czar, sua esposa, seus filhos e seus últimos funcionários foram capturados pelas forças bolcheviques e enviados para Yekaterinburg, onde foram mantidos em isolamento absoluto. Por volta da meia-noite de 17 de julho de 1918, a família foi acordada e escoltada para o porão da casa. Essa dinastia todo-poderosa havia autorizado a execução de Sasha Ulyanov, o irmão mais velho de Lenin. Mas agora a situação havia se invertido e os Romanovs não existiam mais. A tragédia é que eles tinham 11 assassinos para 11 pessoas a serem fuziladas. Quando chegou a hora, acho que os assassinos estavam bastante bêbados. E ninguém queria atirar nas crianças, então atiraram primeiro no czar e na czarina. As crianças tiveram a morte mais horrível que você poderia imaginar ou infligir. E isso foi causado pelos pais amorosos, apenas indiretamente ao longo dos anos. Quem poderia imaginar que aquelas crianças inocentes seriam assassinadas? Por isso foi tão horrível quando aconteceu. Ninguém jamais imaginou que aquelas crianças seriam assassinadas de forma tão cruel. Não havia nenhum rastro de papel, mas sabemos que isso nunca teria acontecido sem a concordância de Lenin. Ninguém mataria os Romanov sem que Lenin o dissesse. A mãe de Nicolau II, a imperatriz viúva, conseguiu escapar da carnificina em um navio que partia da Crimeia, juntamente com outros membros da família Romanov. No entanto, a dinastia que governou a Rússia por mais de 3 séculos havia chegado a um fim cruel. Em 1922, a guerra civil no país também havia chegado ao fim, com a vitória dos bolcheviques e o estabelecimento de uma nova União Soviética. Lenin começou a consolidar o poder assim que assumiu. Sua organização era tão boa que ele tinha os soldados e marinheiros comuns e, acima de tudo, tinha a polícia secreta. Ele tinha Trotsky, que, na minha opinião, foi o verdadeiro gênio, de pegar um monte de desertores desiludidos e criar o Exército Vermelho, que foi um dos exércitos mais brilhantes do mundo, com o gênio militar de Trotsky e a organização e subversão de Lenin.
Acho que ele se consolidou o tempo todo. Ele usava o terror. Além disso, ele era muito bom em mentir. Era muito hábil em formar maiorias e grupos leais a ele. Após a Revolução, as pessoas diziam: sim, precisamos de um republicano. Precisamos da Constituição, mas ainda precisamos de um czar firme também. Eles queriam as duas coisas. Não conseguiam se dissociar completamente. Era essa a ideia. O czar protetor e abrangente que cuidava da nação. Sempre haveria essa tendência ao abuso de poder porque o partido não reconhecia nenhum controle sobre seu próprio comportamento. Não havia um judiciário e uma imprensa independente. Não havia oposição política. Sempre haveria essa tendência à degeneração em um poder cada vez mais absoluto. Lenin não conseguiu manter essa nova posição por muito tempo. Ele sofreu uma série de derrames debilitantes e morreu em 21 de janeiro de 1924. Joseph Djugashvili, agora conhecido como Joseph Stalin, viu uma oportunidade diante de si. A Revolução Russa de 1917 mudou o mundo para sempre. Os Romanovs haviam sido usurpados e o maior país do mundo era um Estado comunista. O homem que havia se tornado o ditador mais poderoso da história estava agora consolidando sua posição. Ему сын навек.